fazer crescer o volume de negócios? Esta é uma questão colocada por todos os empresários, independentemente da dimensão, do setor em que atuam. Obviamente, empresários que estão focados no crescimento do seu volume de vendas, mas também mesmo aqueles que estão preocupados em manter o nível que têm atualmente, têm que se preocupar em desenvolver novas estratégias para não só fidelizar clientes, mas também angariar novos clientes e, efetivamente, estar sempre com uma perspectiva de aumentar ou, pelo menos, manter o volume de negócios. E, portanto, hoje é disso que vamos aqui falar. Eu vou trazer 3 perspectivas importantes que vão ajudá-lo a orientar a sua estratégia no sentido do crescimento do volume de negócios, porque pode ter diferentes estratégias, pode combinar estas perspectivas que eu lhe vou falar ao longo do episódio de hoje, mas sem dúvida que é importante ter uma estratégia bem direcionada, porque depois todas as práticas, todas as políticas, todas as ações que vai desenvolver vão ser conducentes, portanto, àquele objetivo que traçou em termos de qual é a estratégia que vai adotar para fazer crescer o seu volume de negócios. E também, eu sempre que posso, tento trazer aqui uma perspectiva também importante que está relacionada com os fundos europeus, que é uma área onde eu trabalho efetivamente muito e para muitas empresas, em que como é que você pode financiar uma estratégia de crescimento do volume de negócios, porque os empresários obviamente querem, se possível, implementar este tipo de estratégias com um apoio importante que os ajuda a fazer uma série de investimentos, a potenciar a sua estratégia em termos de crescimento, e isso faz com que a estratégia até seja mais efetiva, porque tem ali um capital investido em termos de investimentos superior. E portanto eu vou também trazer neste episódio, porque é aplicável, como é que você pode financiar isto com recurso aos fundos europeus. Portanto, não perca, vamos começar já em seguida. Olá, o meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos competitivos e boas práticas de gestão. E neste podcast eu procuro partilhar conteúdos que o ajudam a traçar estratégias com este foco no crescimento, na competitividade da sua empresa, e hoje vamos para o nosso 7º episódio, com este tema, que é um tema muito caro, obviamente, a quem dirige uma empresa, que é como é que pode aumentar o volume de negócios e também como é que pode financiar uma estratégia de crescimento do volume de negócios. E, portanto, eu vou trazer aqui 3 perspectivas importantes, vou direcionar, vou sempre tentar dando exemplos, como já vem sendo prática deste podcast, para dar alguma clareza em relação às perspectivas que estou a trazer. Obviamente, você pode combinar diferentes estratégias, diferentes perspectivas, pode utilizá-las em simultâneo, mas é importante que tenha presente que todas as estratégias vão ter investimentos associados para, obviamente, para a implementação e para que a estratégia seja bem sucedida, e, portanto, você deve verificar também qual é a capacidade que você tem de financiamento de uma estratégia de crescimento do volume de negócios, porque, por vezes, essa capacidade de financiamento não é suficiente, ou a capacidade que a empresa tem de investir não é suficiente para agarrar todas as perspectivas em simultâneo. Portanto, é importante conhecer as perspectivas, ver aquelas que são mais aplicáveis ou que você pode aplicar já no imediato, mas até podem eventualmente traçar uma estratégia por etapas, em que vai começar por aquilo que neste momento lhe é possível, mais fácil de implementar, que a empresa tem capacidade de financiamento de todas as ações que tem que incorrer para conseguir alcançar aquele objetivo, e com isso, depois, se a estratégia for bem sucedida, o que vai-se dar, portanto, um crescimento no volume de negócios, e a empresa ficará com possibilidade e maior capacidade de financiar outras etapas em termos de estratégia. Portanto, é sempre importante ter consciência
de que se a empresa não tiver uma capacidade de financiamento muito elevada, deve optar por aquela estratégia que neste momento, do ponto de vista de racionalidade económica e financeira, é possível de ser implementada, a mais fácil de ser implementada e que lhe pode trazer resultados mais rápidos, para que depois ganhe o tal músculo financeiro para continuar a implementar estratégias de crescimento de volume de negócios, já muitas vezes com resultados que demoram mais tempo a alcançar e obviamente faz muita diferença para as empresas que têm pouca capacidade de financiamento. E por isso mesmo é que também trago a temática dos fundos comunitários, porque poderá também, com esse apoio importante, você abrir o horizonte. Ok, eu tenho uma determinada capacidade até este ponto em termos de financiamento e financeira da própria empresa, mas se eu tiver esta alavanca dos fundos comunitários, posso até ir um pouco mais longe e fazer aqui uma estratégia mais arrojada que trará frutos e, portanto, eu colherei frutos certamente em termos de crescimento do volume de negócios muito mais ambiciosos. E, portanto, é um bocadinho isto que os fundos comunitários eu acho que trazem. Não é ajudar as empresas que não têm de todo capacidade de financiamento e financiar determinados projetos a financiá-los. Portanto, as empresas têm que ter saúde financeira, mas ajuda efetivamente as estratégias que são às vezes mais exigentes do ponto de vista de financiamento, são até novas para a realidade da empresa. A empresa até está efetivamente a implementar uma estratégia totalmente inovadora dentro daquilo que já faz, e é importante ter um apoio para poder fazer uma estratégia mais robusta e com potencial de trazer melhores resultados. E, portanto, feito este preâmbulo, que é sempre bastante importante, porque obviamente isto é direcionado para pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, e efetivamente há micro-realidades que têm uma determinada capacidade de financiamento e outras realidades até podem ser da mesma dimensão que têm uma capacidade de financiamento diferente. Portanto, acho que é sempre importante colocar, e eu gosto de colocar esta clareza no sentido de dizer o quê aos empresários. O importante é dar passos com aquilo que tem, com aquilo que pode, no momento em que está atualmente, mas estar sempre focado numa estratégia de crescimento, para que a sua empresa não define, porque aquela situação do manter, focar no manter, nada é linear, nada é estável, e uma empresa ou está focada em crescer e eventualmente pode não crescer muito, mas sim mantém, mas se estiver focada em fazer o mesmo, exatamente sempre o mesmo que faz atualmente e no seu dia-a-dia, o que vai acontecer é que vão surgir novas soluções, a concorrência vai tornar-se mais reativa e você começa a descer e não a manter. Portanto, ter sempre o foco em crescer, o que é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso inovar, o que é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso captar e fidelizar o meu cliente, é sempre bastante importante, independentemente da realidade em termos de dimensionagem que neste momento se encontra. Portanto, foque-se, obviamente, na sua realidade e adapte as perspectivas que eu vou trazer à sua realidade. E, portanto, vamos então aqui passar às perspectivas, que é o mais importante deste episódio, mas antes deixe-me dizer, não sei se está a acompanhar o podcast, se sim, excelente, ainda bem, muito obrigada por estar a assistir, mas se não, se é a primeira vez que está a ver um vídeo meu, você pode revisitar outros vídeos que estão aí do podcast, já vamos no 7º episódio, que podem ser importantes para si, e deixe um like ou faça um comentário para me dar o feedback se está a gostar ou de outros temas que gostaria que eu trouxesse aqui para este podcast. Então vamos lá às perspectivas para alavancar o volume de negócios. Então nós temos, portanto,
Primeiramente, aquela que é mais óbvia, que muito provavelmente você, se está aí e que obviamente tem um negócio e que lida todos os dias com esta realidade e com esta situação em termos de como até manter o volume de negócio, manter-se ativo e no mercado, aquela que é absolutamente óbvia para todos os empresários é atrair novos clientes e conquistar novos clientes. Portanto, esta perspectiva é aquela que é muito óbvia, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, ela é muito óbvia, é obviamente sempre um foco importante de qualquer empresa, é em atrair novos clientes, portanto não há nada de errado nisso, é uma perspectiva muito válida e que a empresa tem que ter este cuidado, mas nem sempre é a perspectiva mais fácil de aplicar, ao contrário do que muitos empresários pensam. Obviamente, adaptando à sua dimensão, àquilo que são as suas perspectivas em termos de angariar novos clientes, muitas vezes as empresas atingem, até já podem ser líderes no mercado, por exemplo, e podem atingir ali um platô, mas independentemente de serem líderes do mercado ou não, a verdade é que quanto mais clientes você tem, o custo de atrair um novo cliente é cada vez mais elevado. E, portanto, pode, por vezes, não compensar o investimento, o esforço financeiro muito alto na atração, portanto, de novos clientes, ainda que nunca, obviamente, descure a importância de atrair novos clientes. Isso é tudo que as empresas querem. Mas cuidado quando traça isto como objetivo principal em termos de crescimento. Você deve começar por fazer um diagnóstico da sua situação atual e ver dentro do mercado em que está a atuar e da sua área de abrangência quais são os potenciais que você tem em termos de atração de novos clientes, e sempre acompanhado com um plano de que tipo de investimentos é que teria que fazer para verificar qual será o esforço financeiro que você tem que fazer para atrair novos clientes e comparar com aquele que seria o retorno que poderiam vir desses novos clientes. Portanto, à medida que a empresa cresce e aumenta cada vez mais o seu volume de negócios, este custo de angariar um novo cliente tendencialmente aumenta, porque, obviamente, não é? O mercado vai-se esgotando, a não ser que você trabalhe no mercado em termos de procura, com uma grande elasticidade em termos de procura, mas na maior parte das realidades cada vez é mais difícil angariar novos clientes. Portanto, e você vai perceber, quando eu falar das outras perspectivas, um bocadinho melhor o que é que se pretende dizer com isto. Mas foque que sim, é uma perspectiva importante e dependendo do ponto, em termos de diagnóstico que você está, você pode ter muita margem de crescimento e de angariação de novos clientes. E, portanto, aqui, o que é que, em termos de estratégia, se esta for a sua opção, você pode efetivamente fazer? Para você angariar ou conquistar um novo cliente, assim, com a gama de produtos ou serviços que você tem atualmente, portanto, o foco desta estratégia é atrair novos clientes, certo? Quando você está focado neste grande objetivo, você vai ter um conjunto de investimentos para conseguir atrair estes novos clientes. E muitas vezes eles passam por duas realidades. Publicidade, marketing, presença em eventos, feiras, que obviamente dependendo do setor, há setores que é aplicável às feiras, há setores em que é aplicável ir a eventos, a seminários, porque isto depende muito, não é? As feiras muitas vezes é mais para a comercialização de produtos ou até portanto, de partilha portanto, através até às vezes de feiras onde se vai conhecer o que está a ser feito de novo, não é?
portanto, mostras internacionais de determinados setores, você também aí pode ter um potencial grande de conhecer clientes, porque eles também visitam essas mostras e você, se estiver ainda que não presente no evento e na mostra, pode, ao circular, pode fazer ali um networking interessante, porque ele está a ser efetivamente visitado por potenciais clientes para o seu setor. E depois há a participação em si, em feiras comerciais e eventos que todas as empresas conhecem, em que você está efetivamente presente com a sua gama de produtos, e depois os serviços estão muitas vezes mais ligados à presença em eventos, em seminários relacionados com o setor dos serviços em que presta, mas também pode haver feiras em que o serviço que você presta faça sentido estar nessa feira. Portanto, obviamente, aqui estamos a falar de uma aposta em investimentos onde você está focado em mostrar ao mundo, a esse tal novo universo de clientes que você quer atrair, o potencial da sua oferta, os pontos fortes da sua oferta. Você deve aí ter sempre estar muito focado em passar para o potencial cliente não só a qualidade, as características técnicas, aquilo que diferencia o seu produto, os pontos fortes que têm os seus produtos, a sua gama de produtos, mas também passar para esse cliente resultados efetivos que o seu produto tem dado aos seus atuais clientes. Portanto, a partilha de resultados traz aquela confiança de quem não conhece a sua empresa de lado nenhum, você está a tentar atrair esse novo cliente, e portanto ele vai ter que, há ali uma das principais barreiras que muitas vezes é preciso ultrapassar, é a confiança do cliente, que pode até já comprar a um concorrente essa solução, ou está no momento, pode até você estar no mercado em que não há propriamente aquele investimento recorrente, e portanto ser algo de novo que a empresa está a procurar absolutamente do zero. Vou dar um exemplo: um cliente quer comprar um sofá, não vai passar a vida a comprar sofás novos, não é? Portanto, e vai à procura, se calhar, das melhores ofertas, e depois, obviamente, a gama inclui preço, a qualidade, o design, portanto, tudo que compõe a sua oferta. Então, o cliente não só vai em busca daquilo que gosta mais, não é? Portanto, daquilo que o atrai mais, neste exemplo que estou a dar, mas também na confiança que tem no comercializador e na pessoa porque não basta dizer que o meu produto é excelente, é fantástico, tem uma qualidade premium e é por isso que eu cobro este preço. Portanto, para além das características técnicas, que é sempre importante passar, é importante também passar os tais ou resultados, ou a partilha de onde estão a ser utilizados os seus produtos, para que o cliente até fique com uma certa cobiça, o querer também aquele produto. Portanto, tem que haver em termos de marketing, tem que haver esta ligação entre características técnicas e características, digamos, emocionais, que trazem emoção e que fazem com que o cliente queira comprar o seu produto ou serviço. Portanto, aqui, só recapitulando, é efetivamente estar focado na sua gama de produtos ou serviços, nos mercados em que você já atua, sejam mercado apenas nacional ou mercado internacional, e o seu foco vai ser, ok, onde eu já atuo, eu quero angariar novos clientes, eu quero aumentar o meu portfólio de clientes. Portanto, esta é a primeira perspectiva que quero aqui deixar. Novamente refiro que dependendo do estágio em que você está, e você tem que fazer esse diagnóstico, pode ainda ter muito potencial de crescimento dentro dos mercados em que está,
Se você verificar que o esforço de angariar novos clientes for realmente muito elevado nos mercados em que já está, com a gama de produtos que tem, então talvez não seja a perspectiva que você deverá adotar como preferencial, ok? Porque, como disse, as perspectivas que vou dar podem ser todas elas combinadas. Agora, vamos então para a segunda perspectiva que quero trazer para aqui, que é também, todas elas são muito importantes, mas esta é uma estratégia que pode trazer um grande potencial de crescimento, portanto, que é um bocadinho, mais uma vez, dependendo também do ponto em que você está, mas aqui, independentemente do ponto, é efetivamente uma estratégia que pode ter ali um potencial em termos de alavancagem do crescimento superior ao da angariação de novos clientes. E qual é essa perspectiva? Criar novos produtos ou serviços que se direcionem para os clientes que você já tem. Exatamente porquê? Porque os clientes que você já tem já confiam naquilo que você, no seu produto, nos seus produtos e nos seus ou serviços. Ou seja, o cliente já passou aquela barreira da confiança e à partida ele se está satisfeito, se você lhe presta um bom serviço ou, portanto, os seus produtos efetivamente satisfazem o cliente. Todo aquele lado emocional que eu falei atrás, da conquista de um novo cliente que não sabe muito bem a quem está a comprar, portanto, tem que efetivamente sentir ali uma confiança no fornecedor. Essa barreira já foi ultrapassada. E como foi ultrapassada, se você focar em criar uma oferta, portanto, dentro, obviamente depois, se ela é mais diversificada, se não é, portanto, se não vai, quando eu falo de diversificação aqui, é você ir até para um nicho diferente que possa também atender às necessidades dos seus clientes atuais. Portanto, independentemente dela ser mais diversificada ou ser até melhorias de coisas que você já faz, produtos melhorados a partir da identificação das necessidades dos seus clientes e desejos que eles têm em relação a melhorias que poderiam estar incorporadas no seu produto, você aqui, mais uma vez, tem que focar numa coisa, na identificação destas necessidades que podem não estar satisfeitas pelo produto, embora ele até goste do seu produto, compre o seu produto, já dá um feedback de que se o produto ainda tivesse mais isto ou mais aquilo, ou incorporasse este tipo de serviço adicional. Portanto, é este feedback que você tem que perceber dos seus clientes. E, obviamente, aqui você tem que focar que a sua estratégia tem que contemplar portanto, a obtenção deste feedback dos clientes atuais, seja por questionários, seja porque reúne a sua equipa no sentido daquelas pessoas que mais lidam com os clientes, de tentar obter, o que é que os clientes habitualmente dizem, mas também em termos de investimento pode você ter necessidade de fazer investimentos naquilo que são portanto, bases de dados, bases em termos até os CRMs que você pode não ter neste momento e eventualmente ter que adquirir. Para quê? Para, ao longo do tempo, agregar informação acerca dos seus clientes, daquilo que quem lhe compra gosta ou que não gosta, ou que gostaria de ver melhorado. Portanto, ter a qualidade de informação e a obtenção desta informação é muito precioso, é um ativo muito precioso para as empresas, porque é a partir daí que elas têm uma maior facilidade em introduzir novos produtos no mercado que não sejam flops, ou seja, que funcionem.
Porque muitas vezes o risco, quando se está a introduzir uma coisa totalmente nova e não se estudou devidamente o mercado para onde está direcionado aquele produto, é o qual? É o produto, ok, você até achar que o produto era uma maravilha, mas aquilo não dar em nada, não se concretizar em vendas, porque afinal o mercado não estava à procura daquilo, ou não estava preparado para receber aquilo. E, portanto, aí não quer dizer que o produto não possa depois ter uma estratégia em cima desse lançamento para que o mercado comece a desejar o produto, mas, mais uma vez, depois entra numa estratégia em termos de investimento que vai implicar um investimento muito mais alto, porque você vai ter que criar a necessidade no mercado pelo seu produto que você, entretanto, criou. Portanto, se você tiver investimentos, fizer investimentos no sentido de recolha desta informação a partir dos clientes que você já tem, você aumenta muito o potencial desta estratégia da criação de novos produtos ou serviços para os clientes atuais. Você aumenta muito o potencial de sucesso dessa estratégia. Portanto, se você atualmente não faz de todo, portanto, este tipo de pesquisa daquilo que são as necessidades, os desejos do seu cliente, comece desde já. Portanto, depois, hoje aqui o episódio não é focado no tipo de investimentos que tem que fazer para implementar. Portanto, estamos a falar apenas de perspectivas, senão o episódio ficaria muitíssimo longo. Estou aqui a dar alguns exemplos, mas é focar de que, se você não conhece o seu cliente atual, ou não conhece bem aquilo que são as suas necessidades e os seus desejos, comece já, hoje, a implementar uma estratégia que busque a obtenção desta informação para que esta perspectiva em termos de crescimento do volume de negócios, que é da criação dos novos produtos, não é? Seja bem sucedida. Caso contrário, caso não reúna essa informação, então comece por reuni-la e depois abrace este tipo de estratégia para alavancar o seu volume de negócios. Caso contrário, pode não correr bem e você não vai querer investir em algo que não vai correr bem. Portanto, outra realidade é isto, portanto, você identificou necessidades, desejos do cliente e pode ter a realidade do colocar melhorias naquilo que você já faz na gama, dentro da sua oferta, da sua gama, melhorias que vão fazer com que o cliente recompre, se fidelize, continue a comprar o seu produto em vez de deixar de comprar a si e comprar à concorrência, mas também pode passar por você identificar produtos e necessidades que o cliente tem, que você com facilidade conseguiria desenvolver na sua empresa. Quando eu aqui falo facilidade, eu quero deixar claro uma coisa, tenho que deixar aqui esta nota. A facilidade vai depender também da sua capacidade de investir, porque há empresas que têm processos de investigação e desenvolvimento e que implementam produtos do zero, novos, que até muitas vezes disruptivos no próprio mercado, que não só atendem às necessidades dos seus clientes atuais, mas que também combinam e vão atrair novos clientes, portanto, na tal estratégias combinadas. Portanto, aqui, quando eu falo no sentido de que seja fácil de implementar para si, é nesta perspectiva, é de você ver o que é que consegue fazer em termos de investimento e financiar essa estratégia, e é nesse sentido que eu falo aqui do fácil para si. Porque isto vai depender, obviamente, daquilo que são a sua capacidade, a organização da sua empresa, se a sua empresa já faz ID ou não, ou se efetivamente está ainda a navegar, a começar, portanto, a ter esta perspectiva de criar novos produtos para os clientes que já têm, mas pode ainda ter que fazer com a prata da casa, como se costuma dizer, ou ainda recorrer, também é uma possibilidade para micro-realidades e pequenas realidades, recorrer a entidades que se dedicam, portanto, às entidades do Sistema Científico Nacional,
que elas próprias desenvolvem, portanto a empresa não tem que ter ideia interno, pode recorrer a serviços de terceiros para desenvolver um determinado produto que a empresa tem a ideia, identificou, mas precisa de ajuda para desenvolver determinadas valências desse produto. E, portanto, aqui esta facilidade de implementação tem a ver com a capacidade que a empresa tem de investir numa estratégia de trazer produtos que saiam da sua gama atual, que não sejam apenas melhorias, sejam efetivamente novos produtos, mas que nesta perspectiva que estou a dar atendem a necessidades que você identificou na tal análise e estudo que fez dos seus clientes atuais. Portanto, o grupo de clientes aqui, nesta perspectiva, é o mesmo. Você vai direcionar as suas primeiras ofertas até o lançamento com foco nos seus clientes atuais. Obviamente, depois de uma estratégia combinada, pode também atrair novos clientes e já vamos falar isso na terceira perspectiva que eu quero trazer para aqui. Mas aqui é efetivamente focar num universo de clientes que já o conhece e que confia em si. E, portanto, você vai começar por atender às necessidades desses clientes, porque é mais fácil para si atrair e fazer o cliente recomprar algo que você oferece, ou mesmo que seja um produto totalmente novo, comprar a si em vez de comprar um cliente, porque confia já na sua empresa e naquilo que a sua empresa faz. Portanto, é aqui que esta é uma outra perspectiva, uma outra abordagem que pode ser muito interessante para empresas que já têm, portanto, este conhecimento do cliente e que pode, sim, tem um maior potencial de crescimento porque o cliente já confia em si. A terceira perspectiva que vou trazer para aqui, no fundo, é alargar o seu mercado de atuação, onde temos várias possibilidades aqui, mas em que você vai alargar não só porque vai abranger novos produtos para diferentes clientes, como vai também, poderá abranger o alargamento do mercado geográfico em que você atua. Portanto, são essencialmente ter a perspectiva de alargar o mercado por via do alargamento da zona de intervenção da sua empresa, seja dentro do mercado nacional, seja dentro do mercado internacional. Eu já, portanto, clarifico melhor isto, ou a criação de novos produtos, portanto, a alargar por via do aumento da sua oferta, mas aqui já com foco, naturalmente, pode até derivar da estratégia da perspectiva que falei anteriormente, pode até derivar de você ter criado tal novo produto para os seus clientes atuais, mas depois, obviamente, focar a sua estratégia em que no alargamento da sua gama e simultaneamente dos clientes que você vai alcançar. Portanto, no fundo, esta estratégia do alargar o seu mercado de atuação combina as outras perspectivas e também esta importante valência que é alargar o mercado geográfico. Portanto, aqui nesta etapa, e agora clarificando um pouquinho melhor cada uma das orientações que dei, temos alargamento do seu mercado geográfico. Você poderá estar neste momento numa situação, e poderá estar desse lado a colocar-se essa questão, que, ok, mas o meu mercado é local, eu tenho um comércio tradicional. Isto no caso de empresários que têm um comércio tradicional, e estas perguntas surgem muitas vezes, pronto, mas eu como é que eu atraio mais clientes? Quer dizer, não é ilimitado o meu mercado, eu atuo, tenho uma loja numa determinada cidade, certo? Isto acontece muitas vezes, como também acontece em empresas que já têm uma abrangência em termos geográficos mais alargada, não estão circunscritas apenas a uma cidade através de uma loja, portanto este foco comercial, mas ainda estão apenas no mercado nacional,
mas mesmo dentro do mercado nacional, podem ainda, a sua zona de abrangência estar circunscrita a alguns distritos, a 2 ou 3 regiões, não tem clientes em todo o mercado nacional. Portanto, ponto número 1, fazer o diagnóstico em termos de identificar qual é o seu mercado atual em termos geográficos. Portanto, eu digo sempre que qualquer estratégia que você implemente, você tem que partir do diagnóstico inicial, daquilo que você está a trabalhar naquele momento. Neste momento você vai ter que identificar, ok, onde é que a minha empresa já está? Quais são os meus mercados de atuação? De onde é que são os meus clientes? Quem chega até mim? Para quê? Para identificar esse mercado. Para depois, obviamente, direcionar a sua estratégia. E depois há empresas que já têm alguns mercados internacionais, portanto, já estão presentes no mercado internacional, mas querem alargar esse mercado internacional. E mesmo aqui, neste alargamento, nós temos perspectivas diferentes. Ou seja, você pode optar, você quer alargar o seu mercado geográfico, voltando ao exemplo do microempresário que tem uma loja numa determinada cidade e, portanto, o seu mercado é local. E ele poderá pensar, bom, o meu mercado é local, o que é que eu faço para poder alargar, atrair mais clientes e alargar em termos geográficos? Porque não se esqueça que a estratégia é o alargamento do mercado geográfico. Bom, você poderia ter sempre aquela perspectiva, algo dispendiosa em termos de investimento, que era abrir lojas noutras cidades, noutras localizações, e, portanto, para isso terá que fazer um plano de investimentos que permita ver quanto é que você teria que investir para fazer esse alargamento. E poderá, neste momento, muitos comerciantes, sobretudo comerciantes, e até empresas prestadoras de serviços, dizer, está bem, mas eu não tenho capital para estar a investir em novas lojas neste momento. A tal situação que eu referi logo no início deste vídeo, em que eu referi que muito importante avaliar a capacidade que você tem de financiamento e de potencial de financiar qualquer estratégia que você implemente. Portanto, qualquer passo que você dê, você tem que avaliar qual é o investimento associado e qual é a sua capacidade de financiar aquele plano de ação. Portanto, porque todas as estratégias têm um investimento associado que pode ser exigente. Portanto, vamos aqui, voltando ao nosso exemplo, estamos no exemplo, ok, mas eu não tenho dinheiro para alargar por essa via. Então, que solução é o que eu tenho? Porque muitas vezes a definição da estratégia passa por responder a este conjunto de perguntas que você vai fazendo à medida que vai traçando o seu plano de ação. Qual é o objetivo? Alargar o mercado geográfico. Qual é o ponto onde eu estou? É este. Que perspectivas é que eu poderia ter para alargar esse mercado geográfico? Esta e esta. Nesta implica este investimento. Nesta implica este investimento. E daí você começar a ver, ok, então eu vou por aqui. Porque é para isto que eu tenho capacidade neste momento de implementar. Certo? E então, voltando ao nosso exemplo, vimos aqui o seguinte. É muito caro para mim investir no alargamento de novas lojas. Podem ser lojas próprias, mas também pode ser a criação de franchising. Você pode, se a sua marca tiver uma consolidação no seu mercado atual boa, com bons feedbacks dos clientes, uma atração, imagine que você até é o líder da sua região, e você tem um modelo de negócio diferenciado da sua concorrência. Isto você pode caminhar, por exemplo, para um modelo de franchising, criar lojas que não são próprias, mas são próprias em termos de marca. Você vende o seu know-how, a sua marca, a sua forma de lidar com os clientes, o seu modelo de negócio, todo o seu branding, e vai fazer com que atrair pessoas que querem investir no negócio, mas querem ter já este modelo montado.
mas tem uma solução. Esta também é uma solução exigente, que também tem que ser, implica algum investimento, portanto, todas as soluções implicam investimento. Mas tem uma perspectiva hoje muito já difundida, em que muitas empresas já estão muito alerta, que é alargar por via do comércio eletrónico, alargar por via da difusão dos canais digitais, fazendo chegar a clientes de outras regiões, fora da região onde você está presente fisicamente, mas que você mostra a sua oferta, tem toda uma logística montada para servir esse cliente e desta forma você pode alargar muitíssimo o seu mercado em termos geográficos. Obviamente depois poderá perguntar, não tem nada disto, e poderá colocar-se a pergunta, então mas está bem, e como é que eu começo? Você pode começar, desenvolve, portanto obviamente tem que depois ter todos os investimentos no âmbito ligados ao comércio eletrónico, mas você pode começar por direcionar só para o mercado nacional. Porquê? Porque, obviamente, quando já vai para o mercado internacional, já implica ter toda a sua estratégia, toda a forma como você mostra os seus produtos, traduzidos para outra língua. Pode começar pelo mercado nacional e depois ir para mercados lusófonos que falam, depois já há todas as situações de é mais fácil ser o mercado da União Europeia, é mais fácil. Portanto, todas estas perspectivas, obviamente eu não consigo, isto é bastante alargado, isto são perspectivas que nós trabalhamos com algum detalhe no nosso programa Projetos Competitivos e nas nossas mentorias e também damos, quando fazemos, portanto, intervenções diretamente com a empresa, em que somos nós que ajudamos a desenvolver o plano, nós trabalhamos todos estes detalhes que eu estou aqui a tentar, através de exemplos, passar-lhe para si. Mas o que eu procuro passar aqui é que faça-se este tipo de questões. Este tipo de questões que eu estou aqui a levantar são questões que você deve colocar quando está a traçar a sua estratégia e vai afunilando e vai criando o seu próprio direcionamento para aquilo que é possível fazer no momento em que você se encontra. E, portanto, é ir colocando questões. É muito importante que o empresário coloque questões. Pode até às vezes não ter uma resposta imediata para aquela questão que se colocou. Pode ouvir também a sua equipa, porque da sua equipa podem vir soluções excelentes. E você depois ficar a pensar e ver, não, realmente não consigo fazer assim, mas talvez se fosse desta outra forma eu conseguiria fazer. Portanto, colocar questões quando está a traçar um plano é muito importante. Não ter aquela perspectiva de, não, isto não é para mim, eu não tenho capacidade de financiar isto e, portanto, jogar a toalha ao chão e não vou fazer. Não vou fazer, isto não é para mim, isto é para os grandes. Não, veja como pode fazer. A grande questão é como posso fazer isto. Ok? Portanto, porque depois há todo um universo, mercado nacional, mercado europeu, mercado extra-europeu, portanto há todo um universo que você pode fazer dentro deste alargamento. E estávamos apenas na micro-realidade daquele empresário que quer sair do seu micro-universo local em termos de mercado, portanto para alargar, quer abranger outros horizontes. Depois temos aquela empresa que está presente já com alguma difusão em termos nacionais, mas ainda tem muito mercado nacional para a qual ainda se pode direcionar e desta forma alargar, portanto, alargar a sua base de clientes e aumentar o seu volume de negócios. Porque pode, trabalhou mais, quer seja porque atualmente a sua estratégia é muito, por exemplo, do passa-palavra, do conhecimento, de fazer ali algumas ações de uns recomendam, uns vão recomendando o seu negócio, mas acaba por ser um mercado geográfico ainda circunscrito, ainda que mais alargado, já não ser só o mercado local, 100% local,
mas ainda tem muito território para explorar, pode fazer ainda muito em termos estratégicos dentro do mercado nacional. Eventualmente, por exemplo, você pode estar em Portugal continental e ainda não ter ido para as ilhas e a sua estratégia passar para alargar, por exemplo, para as ilhas e ainda estamos dentro do mercado nacional. E, portanto, nesta realidade, a empresa pode dizer, bem, eu vou focar em alargar dentro do mercado nacional. Portanto, e constitui um alargamento de mercado geográfico, certo? Porquê? Porque a sua área de atuação vai aumentar. Mas a empresa também pode optar por dizer assim, não, o mercado nacional não me interessa, porque o mercado nacional ou o produto que eu tenho, o segmento em que eu atuo, não está direcionado para os clientes ou para o poder de compra, ou o que quer que seja, para o mercado nacional, e eu vou atacar o mercado internacional. Ou ver mais potencial no mercado internacional e vai adotar uma estratégia já de alargamento para o mercado internacional e, simultaneamente, tentar alargar dentro do mercado nacional. Nós temos clientes aqui que praticamente eles estão implementados aqui, são indústrias que estão aqui em Portugal, portanto implementadas, e 99% do seu volume de negócios é para o mercado internacional. Porquê? Porque têm produtos que, quer seja pelo posicionamento em termos de preço, que são ainda, o mercado nacional não tem maturidade para aqueles produtos. Então, eles vão, o foco deles é o mercado internacional. Mas ninguém lhes compra no mercado nacional. Não, compra, é o tal 1%. É um tal 1%. Mas no seu volume de negócios, o mercado nacional tem muito pouca expressão. Porquê? Porque eles viram maior potencial de crescimento através do alargamento para mercados internacionais. Portanto, esta perspectiva é importante para empresas que já têm alguma abrangência e ver onde está o seu potencial de crescimento maior. Porque qualquer estratégia, volto a dizer, implica custos. Quer seja alargar dentro do mercado nacional, quer seja alargar para os mercados internacionais. Custos diferentes, estratégias diferentes, planos diferentes. E, obviamente, isso pode fazer com que você diga, não, vou primeiro por aqui, abranjo já as duas realidades. Portanto, importante sempre, eu refiro sempre, foque naquilo que você consegue fazer agora. Uma outra perspectiva, que é para empresas que já estão nos mercados internacionais, que já têm também uma abrangência nacional, é alargar os seus mercados geográficos de duas formas. Ou alargar os países em que estão presentes, portanto, vão para o mercado internacional, já estão no mercado internacional, mas estão, por exemplo, em 2 países e querem ir para mais 2 ou 3 e, portanto, ir para novos mercados em termos de países, ou seja, vão mesmo entrar em novos mercados. Mas também pode passar por aquilo que eu falei, tudo que se aplica ao mercado nacional. Eles podem já ter alguns clientes internacionais num determinado país, mas estar circunscrito a uma cidade desse país, ou a uma ou 2 cidades. Mas dentro desse país ele ainda tem um potencial gigante de alargar dentro daquele país. E portanto, está a alargar a sua abrangência em termos geográficos com a mesma gama de produtos, que aqui estamos a falar ainda sempre só do alargamento em termos geográficos. Porquê? Porque há muito mercado geográfico por explorar dentro daquele mesmo país. Ou alargar para países diferentes. Mais uma vez, tem que fazer a sua análise e ver qual é o potencial de crescimento que tem, partindo do ponto em que você neste momento se encontra. Quanto maior for a sua presença num determinado mercado, seja nacional, seja um país estrangeiro, se você tem uma grande abrangência, lembre-se
daquilo que eu falei na primeira perspectiva, que aí, em termos de investimento, pode já justificar alargar para outro país, porque o custo de atrair um novo cliente num mercado onde você já está fortemente presente é muito mais alto do que se calhar ir para um mercado que, apesar de ainda não o conhecerem, pode haver todo um universo de clientes expectante pela sua solução. Naturalmente, sempre que vai para mercados internacionais, tem que fazer um estudo do mercado onde está a entrar. Portanto, mas volto, aqui nós estamos a passar todas estas estratégias. Se você precisar de apoio para isto, volto a referir que nós temos um programa que é o Projetos Competitivos, ou até as mentorias individuais, que obviamente temos, em termos de disponibilidade, não é? Para as mentorias individuais, obviamente temos uma escassez, não é? Portanto, em termos de tempo, que não temos tanto dentro dos projetos competitivos, mas aí sim eu posso ajudá-lo a direcionar exatamente o que tem que fazer, toda esta realidade que estamos aqui a falar, ser direcionada para a sua empresa, certo? Estamos a falar de exemplos, mas eu vou fazendo estes alertas porque muitas vezes o falhanço da entrada ou do novo mercado é porque se ouve que aquele mercado está a crescer, que tem potencial, os outros concorrentes estão a ser super bem sucedidos naquele mercado, portanto há até esta análise da empresa, mas a empresa chega lá e não corre bem. Não corre bem porque muitas vezes não fez um estudo de como é que deve entrar, como é que até ao nível do marketing os mercados são diferentes. Lidar com um cliente, um potencial cliente, por exemplo, alemão, é diferente de lidar com um potencial cliente italiano, porque são mercados diferentes, porque são culturas diferentes, porque a forma até como a linguagem, a forma como você comunica, como você se posiciona dentro, portanto, daquele mercado, é totalmente diferente para um mercado alemão, ainda que estejamos todos dentro da União Europeia. Temos características culturais diferentes, como, aliás, nós portugueses somos diferentes portanto, dos nossos parceiros dos países do norte da Europa. Portanto, apesar de estarmos todos na União Europeia, de partilharmos valores comuns, temos características culturais diferentes e toda a estratégia tem que ter isso em consideração. E, portanto, ok, o mercado até era bom, o mercado até tinha potencial, mas a sua estratégia não se direcionou para a cultura que está enraizada naquele mercado. Portanto, é sempre importante chamar a atenção para isso. Cuidado com este alargamento, pressupõe que você conheça para onde está a alargar, certo? Para que a sua estratégia seja bem sucedida. E, portanto, eu acho que através destes exemplos que eu aqui dei, acho que fica claro para si o potencial que tem aqui o alargamento do mercado geográfico, das diferentes formas que você pode atuar, quer seja a intervenção em termos físicos e de angariação de clientes, em termos de prospecção de mercado, visita a clientes, participação em feiras, ou todo o universo e potencial de crescimento que você pode ter por via do digital, certo? São estratégias diferentes, ok? Portanto, ter sempre isto, que podem ser combinadas. Não há nada de errado nisso. Você tem que ir respondendo a perguntas, há perguntas que você faz a si próprio, para ir direcionando e afunilando a sua estratégia e criando o tal plano. Depois, ainda dentro desta perspectiva de alargar o mercado, temos a tal criação de novos produtos, mas aqui já focados em segmentos de clientes diferentes daqueles que você tem atualmente. Porque, mais uma vez, se for dentro de segmentos em que você já atua, aí estamos na estratégia do atrair novos clientes para a gama de produtos que você já tem, ou criar produtos melhorados ou, portanto, ainda que sejam novos, para o universo de clientes que você já tem.
E aqui estamos mesmo a falar de criação de produtos diferentes para segmentos de clientes diferentes. Eu vou dar um exemplo. Nós temos clientes na indústria, por exemplo, do calçado, que o seu segmento de clientes, daquilo que é o seu principal oferta e daquela que foi a sua origem, é calçado. Clientes é o segmento de calçado. Mas dentro desse segmento, empresas identificaram, e nem todas podem querer esta estratégia, ok? Todas estas estratégias, obviamente, têm que ser aquilo que a empresa traça enquanto objetivos. Que identificou que tinha uma série de material, os couros e outros materiais, que poderia reaproveitar para o desenvolvimento dito da marroquinaria, as carteiras, porta-moedas, cintos, portanto, todo um universo onde a empresa pode aproveitar matérias-primas que já adquire, que muitas vezes são desperdícios que resultam da produção do calçado, e que, com uma adequação, criação de uma nova linha de produtos, em termos industriais, também aqui teve que criar uma unidade diferenciada, com equipamento diferenciado para desenvolver aquele produto. Mas, o que é que a empresa está a fazer? Pode até ver clientes que já têm, que gostam de calçado e vão também comprar as suas carteiras e os seus cintos, está tudo certo. Não retira os clientes que já têm da equação. Só que, em termos de segmento de cliente, da forma como vai trabalhar a marca, de como se direciona, para que mercados, é diferente. Ou seja, é um novo produto para um segmento de clientes diferente. Portanto, aqui você também pode ter um grande potencial e aqui pode ter nichos de mercado que são até relacionados com o segmento em que você já trabalha, como este exemplo que eu acabei de dar. Como pode também ser segmentos diferentes. Nós temos um cliente que trabalha para o mercado médico, para o mercado da aeronáutica, por exemplo. Está a ver a diferença? O mercado de médico não tem rigorosamente nada a ver com o mercado da aeronáutica. No entanto, o tipo de produtos, o tipo de know-how que a empresa tem, permite que, com algum investimento, com a criação de linhas de produção distintas, consiga servir dois segmentos totalmente diferentes. E isto é um nível de diversificação em termos de produto, com um enorme potencial de escalabilidade, ou seja, da empresa crescer muito rapidamente, porque se os produtos que têm forem bons em ambos os segmentos, têm um potencial, todas as estratégias que nós falámos até aqui ao momento são aplicáveis a cada um dos segmentos. Portanto, há todo um universo em termos de mercado e de potencial de crescimento que permite, obviamente, a empresa alavancar bastante mais do que em estratégias mais nichadas. Mas, relembrando, comece a partir do ponto em que está e com aquilo que pode fazer. E com isto, fecho estas 3 perspectivas importantes para que você possa aí começar a desenhar os seus planos. Mas agora vamos rapidamente passar àquilo que eu indiquei no início, que é certo, mas como então é que eu posso utilizar os fundos europeus para me ajudar a financiar estas estratégias de crescimento? Primeiro, tem que ter a estratégia muito clara, muito bem definida. E depois, consoante o tipo de investimentos que você vai necessitar, se necessita de equipamentos, porque para desenvolver uma nova gama de produtos, o que quer que seja, portanto, tudo que seja, ok, eu preciso investir na minha área produtiva, portanto, em novos equipamentos, novos softwares, portanto, tudo que seja necessário para desenvolver qualquer uma destas estratégias que aqui falámos. Existe o sistema de incentivos à inovação produtiva, que é um importantíssimo apoio a tudo que sejam investimentos relacionados com a área produtiva, como o próprio nome indica. Mas depois temos outro universo em termos de fundos europeus,
já muito mais focados na estratégia, por exemplo, de internacionalização da empresa. Ou seja, a empresa decide ir para aquela perspectiva de alargamento do mercado geográfico, que pode depois combinar as estratégias de atrair novos clientes, de ter produtos diferentes ou ir só com a gama de produtos que já tem, ou seja, pode combinar tudo aquilo que aqui falámos, não é? É importante que a estratégia seja muito clara, tenha metas definidas em qualquer dos fundos comunitários. É fundamental que a empresa tenha uma estratégia clara, objetivos definidos, metas muito concretas, porque isso vai ser importante não só para a avaliação da candidatura, mas também para aquilo que vai ficar contratualizado em termos de objetivos. E neste universo já do alargamento do mercado, já muito focado em mostrar ao mundo a sua oferta, não é? Temos o sistema de incentivos à internacionalização das PMEs, que tem dado um enorme contributo às empresas nacionais efetivamente no aumento da sua presença internacional e do alargamento internacional daquilo que é a presença, tanto de produtos produzidos em Portugal, que são levados para o mundo. E, portanto, é um importantíssimo sistema de incentivos que muitas empresas aproveitam, e também dentro desta linha da internacionalização das PMEs, para aquelas micro-realidades que ainda não conseguem fazer um projeto do zero porque não conseguem cumprir as exigências que são lá colocadas, existem os chamados projetos conjuntos, que são desenvolvidos por associações empresariais, que essas associações organizam o processo, e as empresas que se inscrevem vão com elas às feiras internacionais. Podem também, isso depois depende do projeto que é desenvolvido pela associação, mas pode também financiar os custos do marketing, portanto, o desenvolvimento até de sites, portanto, para abranger com o comércio eletrónico estes mercados internacionais. Obviamente, dentro dos projetos conjuntos, você tem que ver o que é que existe dentro das associações do setor onde você interage, ver se identifica com aquilo que eles estão a fazer e com a estratégia que eles estão a definir, e ver se realmente você encaixa, portanto, nesse modelo, caso não consiga ir sozinho ou neste momento não tenha um posicionamento em termos quer financeiros, quer de estratégia, quer das condições que são exigidas para ir a cada um destes concursos. Mas comece, assim como também há os sistemas de incentivos que ainda estão um bocadinho parados, mas vão começar a surgir cada vez com maior presença, que são os sistemas de incentivos de base territorial, que combinam, portanto, estes diferentes apoios para a área produtiva, para a área comercial. Porquê? Porque são focados nas micro-realidades. Portanto, se você até precisar também de ajuda e de enquadramento, eu tenho vídeos aqui no meu canal de enquadramento do sistema de incentivos à qualificação e do sistema de incentivos à inovação produtiva. O de internacionalização ainda não tenho aqui no meu canal enquanto vídeo, mas tenho nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, que você pode, e até também no LinkedIn, que você pode visitar, até seguir-me para não perder nenhum dos conteúdos, e obviamente essas redes mostrarem os conteúdos, onde eu tenho lá o enquadramento do sistema de incentivos à internacionalização, para você conhecer, portanto, todas aquilo que é exigido dentro destes sistemas de incentivos. Mas naturalmente, se tiver dúvidas, eu estou sempre aqui disponível. Pode deixar nos comentários, pode me contactar diretamente ou por e-mail para esclarecer qualquer dúvida, ou se necessitar quiser uma mentoria, ou quiser que seja eu a ajudá-lo a fazer a candidatura. Portanto, qualquer que seja o seu sentimento neste momento em termos de, ok, eu preciso de ajuda, que tipo de ajuda quero, que tipo de ajuda posso obter, entre em contacto que nós clarificaremos tudo que você necessitar. Portanto, espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil este episódio. Comece aí a traçar os seus planos rumo ao crescimento do seu volume de negócios. E até breve no próximo episódio.